Olá, seja bem-vindo a mais um especial Camunda News. Hoje apresentaremos uma série de entrevistas produzidas por nós, onde juntamos algumas figuras como políticos, professores universitários, economistas, jornalistas, juristas e outras figuras influentes da nossa sociedade para uma análise dos 5 anos de governação do presidente João Lourenço. No primeiro ano de mandato, o presidente João Lourenço causou muita expectativa. Não tanto em relação a uma espécie de ruptura que faria com a governação, o estilo da governação anterior, mas com a ideia de que teria um projeto para o país factível, dentro de mais ou menos 5 anos, mas um projeto de transição em relação a um período muito forte de um homem que teve demasiado tempo no poder, e então seria uma espécie de transição. Isso foi a grande expectativa que se teve no primeiro ano da governação de João Lourenço. E de alguma dificuldade política e de profunda transição, porque o presidente João Lourenço queria fazer a governação ao seu jeito e ao seu modo, da forma como ele entendia que devia aplicar o programa de governação que tinha acabado de ser sufragado nas urnas. Mas de alguma dificuldade, porque o presidente emérito, José Eduardo dos Santos, ainda mantinha a presidência do partido e nesta condição, portanto, vivia-se uma espécie de bicefalia. E essa dificuldade notou-se quando ele começou a implementar a agenda anticorrupção, que passava por elementos próximos da família do então presidente, normalmente a engenheira Isabel dos Santos, que na altura até era presidente da Sonangol. Portanto, isto criou, de facto, algumas dificuldades para ele, alguns entraves, porque o partido, de certa maneira, dividiu-se entre aqueles que apoiavam a agenda reformista do presidente João Lourenço e aqueles que entendiam que estava a haver uma falta de respeito e que são um ataque ao então e agora emérito presidente José Eduardo. Então foi um ano de dificuldade, mas foi de transição, e o presidente de facto começou com alguma coragem e também com alguma coerência, começou a implementar a sua agenda reformista, principalmente na vertente do combate à corrupção. Aquele ato revestiu-se de alguma tristeza por parte de alguns que tudo fizeram para derrotar o MPLA nas urnas, que por vários fatores não se concretizou. Por via das instituições. Talvez podíamos dizer que concretizou-se por via do voto popular. E por um lado, o ato, este é um lado, por outro lado, representou esperança para milhares de angolanos que, cansados de 38 anos do poder do presidente José Eduardo dos Santos, viam no presidente João Lourenço uma esperança, uma luz. O renascer deste povo terá a oportunidade de encontrar num presidente o pai da nação. E o seu discurso foi mesmo ao encontro desta expectativa. O seu discurso alimentou esperança dos seus adversários, dos seus companheiros de luta e, sobretudo, do povo de uma forma geral.
há 3 aspectos que foram notórios do primeiro ano do mandato de João Lourenço. Resumindo, o primeiro ele desconstruiu uma narrativa que se tinha criado, né? Depois do anterior presidente, que era o presidente José Eduardo dos Santos, ter ficado muitos anos no poder. Lembram-se que a narrativa era de que João Lourenço não seria nada mais, nada menos do que um motorista num caminhão que seguiria as ordens de quem estivesse sentado ao lado, né? Ou seja, dava-se a sensação de que João Lourenço iria fazer tudo aquilo que o seu antecessor assim o quisesse. E a primeira coisa que ele mostrou logo no primeiro ano de mandato era que não era isto, é que ele teria vontade própria e agiria por modo próprio, de acordo com a sua consciência. Então, tão logo assumiu o poder, o presidente João Lourenço demarcou-se de muitas, ou tomou decisões que ficou claramente evidente, e ainda bem que foi assim, que ele não seria, como se estava a sugerir, né, alguém que seria conduzido, né, à distância, tipo controle remoto pelo anterior presidente ou por figuras muito próximas ao anterior presidente. Esta é a primeira nota. A segunda nota, desculpe, queria falar 3, foi que foram também anos de muita esperança, ou seja, do ponto de vista dos direitos civis e políticos, o país deu um grande salto. Não sei se reparam que o presidente dizia com as frases abertas aquilo que historicamente foi sendo negado pelos membros do seu partido, mas também pelos membros do anterior executivo. O presidente dizia que havia corrupção e ela tinha de acabar. O presidente dizia que havia bajulação e que isto era condenável. Falava do nepotismo, ou seja, uma série de vícios que muitas das vezes as pessoas que estavam na oposição, mas também não na oposição, na sociedade civil e a nível nacional e internacional, apontavam como sendo vícios característicos da governação do tempo do presidente João Lourenço, e que eram sistematicamente negados. E o presidente João Lourenço veio a público reconhecer que isto é. Eu ainda me recordo de um célebre discurso em que ele dizia: vamos combater a corrupção, nem que para isso as primeiras pessoas a caírem tenham de ser membros do partido, mesmo que se estivessem implicados. E, portanto, isto também foi algo que marcou o primeiro ano. Eu diria, para terminar, que era o terceiro aspecto, foi a aproximação que ele faz a figuras da sociedade civil, do seu próprio partido ou de outros partidos que nunca vista antes, né? Lembram-se que ele fez questão e passou a ser prática quando visitava províncias, mesmo em Luanda, em reunir-se com atores da sociedade civil. Muitos deles eram impensáveis pelo seu posicionamento crítico em relação àquilo que foi sendo a atividade, aos posicionamentos do governo e do partido que ele dirigia, mas do presidente João Lourenço não teve. Então eu diria que os primeiros anos fazem parte daquilo que nós consideramos tendo sido a primavera lourencista, né? E é importante reconhecer que sim. Foi um período de grandes mudanças, um período de decisões muito corajosas, que normalmente só são tomadas por quem sabe o que quer, para onde vai e que compreende a teleologia ao fim do exercício do poder. Porque era um momento em que o mesmo partido que governa, que elegeu um novo candidato à cabeça de lista, ao Presidente da República e titular do Poder Executivo, vice-presidente do partido, mas que tomou decisões que, na lógica da tradição política, não seria possível, tomando em conta a hierarquia e os interesses instalados. E ele não tosquenejou, não vacilou, não duvidou que havia necessidade de dar-se maior autoridade ao Estado, mesmo contrariando o seu partido, na altura, enquanto vice-presidente, decidiu em nomear, exonerar pessoas ou cidadãos que exerciam funções públicas, propôs um conjunto de leis de reforma, como o investimento privado,
como o repartimento de capitais, que são leis que foram estruturantes, a lei da concorrência, foram medidas muito corajosas, que a redução das regalias dos titulares dos cargos políticos, sobretudo os deputados, no primeiro orçamento geral do Estado, o que demonstrou claramente estar em prática uma nova forma de fazer política, uma nova cultura política, ou seja, o mesmo sistema de governo, o mesmo partido, mas o estilo de governação, de comunicação política, de responsabilização, de moralização, quase que uma revolução. Claro que com entusiasmo de uns, insatisfação de outros, incredulidade, o que é normal, porque era um fenómeno que não é comum. Só alguém que conhece muito bem Maquiavel, as leis do poder, o pode fazer. E quem conhece bem o sistema, não é? Conhecendo o lado frágil e aquilo que era o objetivo. Bom, é um militar, claramente. Um militar preocupa-se muito com a estratégia, com os objetivos a atingir, tomando em conta os objetivos estratégicos. O mandato do Presidente João Lourenço está à beira do fim. Eu acho que tem claramente duas fases muito distintas. O início do mandato, e quando o Presidente chegou e que trouxe esperança aos angolanos, adotou, pelo menos do ponto de vista discursivo, uma narrativa de reformas, de afrontar o status quo, e que lhe mereceu uma enorme popularidade no início do mandato. A meio do mandato as coisas começaram a mudar e a mudar drasticamente. Percebemos depois que, de alguma maneira, a agenda reformista que o Presidente João Lourenço disse que tinha no princípio não passava de promessas. E eu destacaria aqui em particular aquilo que diz respeito à comunicação social, que é sem dúvida nenhuma um dos pilares da democracia, que o Presidente João Lourenço prometeu uma maior abertura no início e de facto notamos uma pequena melhoria, embora modesta, mas em todo caso uma melhoria. E depois, a partir do meio do mandato, as coisas mudaram drasticamente com o regresso ao passado. E desse ponto de vista, o mandato do Presidente João Lourenço não é muito diferente, pelo menos, do último mandato do Presidente José Eduardo Santos, diria mesmo dos dois últimos mandatos. Aquilo que o MPLA nos tem habituado é que no início do mandato há uma certa abertura à sociedade civil, etc., e que depois, a partir do meio do mandato, começa a haver um aperto, e nomeadamente na comunicação social. Portanto, eu repito aquilo que disse no início, eu divido o mandato em dois, uma primeira parte boa, de popularidade, e uma segunda parte que, de alguma maneira, desiludiu os angolanos. Deu sinal de que não havia um projeto, pelo menos claro, do Executivo, e também deu sinal de que ele não conhecia suficientemente bem os seus colaboradores. Portanto, ele nomeou pessoas e depois achou que não encaixavam na função que ele tinha pensado, e depois fez aquelas mudanças repentinas, e aquilo de fora deu uma sensação de desorganização, em parte, mas também de alguém que está à procura de um caminho, não era claro. Por isso é que eu disse no início que, se calhar, o Presidente não tinha um projeto para o país. Foi como que ele tivesse sido chamado para ser Presidente, de repente viu-se com um poder
grandioso, total, quase absoluto, e ele não sabia o que fazer com aquele poder. E, portanto, aquelas exonerações deu um pouco a ideia disso. É difícil fazer este julgamento, porque houve vários motivos e várias circunstâncias, algumas que o presidente não partilhou com ninguém, destas exonerações. Como sabe, eu próprio sou uma das pessoas exoneradas, né? Embora no meu caso foi mais claro, foi porque devido às situações da pandemia, houve diminuição de ministérios, junção de uns ministérios com os outros, e nestas circunstâncias, quando houve a exoneração de um maior número de entidades. Mas como o próprio presidente disse, muito recentemente, numa entrevista à RTP África, ele estava a acertar a equipa. Nós todos sabemos que para constituir uma equipa de governação entra muitas variáveis, a variável de confiança política, a variável da competência técnica, a variável da capacidade de congregação, digamos assim, de projeção de empatia política e, principalmente, de capacidade de integração na equipa e de implementação das orientações do chefe. Essas são apenas algumas das variáveis que entram na constituição de uma equipa de governação. E o próprio presidente disse que foi acertando. Eu, pessoalmente, para aqueles que eventualmente foram exonerados por, de certa maneira, incompatibilidade ou desilusão do presidente, não foi o meu caso. Eu sou de opinião que isto foi porque houve, como disse, uma mudança grande no estilo de governação, na forma de governar, na postura de responsabilidade para com o cidadão, de postura para com a ética e, principalmente, muitos traziam alguns dossiês mal resolvidos e de trás, ligados principalmente à própria agenda anticorrupção. E isto tudo, de facto, obrigou o presidente a fazer reajustes, bastantes reajustes, na medida em que agora ele só ficou com aí cerca de 40%, talvez menos, das pessoas com quem ele começou a caminhada em 2017. Eu penso que agora, também com mais experiência governativa e com menos, diria, pressão de elementos exógenos, eu acredito que a próxima equipa governativa, de certeza que não vai sofrer tantos reajustes como sofreu a do mandato 2017-2022. Os 5 anos de governação do presidente João Lourenço, por si só, foram de uma instabilidade governativa permanente. Instabilidade governativa porque o presidente nomeava, já chegou a nomear um dia e outro dia a pessoa não tomar posse. Já chegou a exonerar várias pessoas num só mês. E quando um chefe de Estado, num curto espaço de tempo, exonera muito os seus colaboradores, é porque não tem confiança na máquina que ele montou. E por isso mesmo podemos chegar à conclusão que há instabilidade no aparelho da governação. Eu acho que, como eu dizia, eu comecei por citar as coisas boas do primeiro ano, mas também eu acho que gerou uma certa instabilidade. Houveram muitas mudanças. Há ministérios que em 5 anos passaram 3, 4 ministros e isso gerava uma sensação de pouca estabilidade. Eu acho que uma das coisas que foi muito menos bem conseguida era que muitas das exonerações, tal como no passado, continua este mal que é nunca sabemos porque que alguém é nomeado ou exonerado, é sempre por conveniência de serviço. Eu acho que está na altura de haver um pouco mais de explicação aos cidadãos
porque de algumas exonerações. Obviamente que algumas exonerações foram muito aplaudidas. Eu recordo-me que, para citar, por exemplo, todo mundo aplaudiu, ou houve um certo entusiasmo quando foram exonerados determinadas figuras, mas depois de um certo tempo foi notório que isto passou a gerar uma certa incerteza e instabilidade. A gente começava, e muitos das instituições queixavam-se, né, em que o ministro começava um dossiê, começava a tratar de um assunto, e quanto menos esperava, ele já não era a pessoa e tudo parava, né? Ou seja, até porque nós temos a cultura de que quando muda o ministro, muda o diretor nacional, muda o secretário, só não sei porque ainda não muda o contínuo e a empregada de limpeza lá do ministério, mas isto gera muita instabilidade. As nomeações resultam sempre da confiança política. A nomeação é por conveniência e, pelo que se entende, que quer as nomeações, quer as exonerações, procurarão responder os desígnios, os valores da nova cultura política que o presidente João Lourenço imprimiu. Aqueles que colaboraram com o repatriamento de capitais, que não puseram em causa a probidade ou que não praticaram atos que fossem tão graves, tão evidentes, claro que o presidente protegeu-os. Ou aqueles que respeitaram a lei do repatriamento de capitais, aqueles que seguiram a nova cultura política. Há críticas que se fazem também, que não me parecem serem injustas, é que no mandato, no primeiro orçamento de 2018, a Assembleia Nacional havia recomendado o governo, o executivo, para não dar início a novos projetos, salvo aqueles que são indispensáveis para dar continuidade aos outros projetos. E isto obrigou também, em 2019, a alteração da lei orgânica do Tribunal de Contas, que veio instituir a fiscalização concomitante e não apenas a velha fiscalização preventiva e a sucessiva. E a lei da contratação pública. Ora, com essas alterações, permitiu que o governo pudesse atingir os objetivos que teria até o final do mandato, de apresentar as obras, de concluir as obras, e de permitir que certas obras fossem realizadas tomando em conta mecanismos mais simplificados e não os mecanismos formais, porque o Tribunal de Contas podia, por via da fiscalização concomitante, fazer com que a lei fosse respeitada. É claro que é um processo, o mandato foi um tanto quanto atribulado com a Covid-19, né? Não nos esquecermos disso. Os mecanismos de contratação pública e de governação foram prejudicados, as liberdades das pessoas foram prejudicadas, os procedimentos contratuais, se existe um mecanismo mais simples para responder à demanda ou à necessidade do interesse público para garantir a governabilidade, foram tomadas medidas que responderam a esta necessidade. Por isso é que alguns boatos, algumas informações que procuram tentar desacreditar o atual governo, dizendo que faz mais contratações simplificadas, não colhem porque a contratação simplificada é legal, primeiro. Segundo, é que a própria Assembleia havia recomendado ao governo dar continuidade às obras, mas com o problema do atraso resultante da Covid, a redução das receitas, a redução da capacidade de trabalho das empresas, bem como também as dificuldades inerentes aos recursos financeiros, o governo teve que usar mecanismos mais céleres e, às vezes, usando até as boas relações para que algumas empresas pudessem realizar algumas obras e concluírem-se as obras, porque senão, no final do mandato, não teria como apresentar os desafios do Programa de Desenvolvimento. E as exonerações a que ele procedeu tinham alguma lógica, mas também a esse nível, rapidamente nós percebemos que as exonerações do presidente João Lourenço são como eram no tempo do presidente José Eduardo dos Santos. Eu não sei se é a rotação de quadros do MPLA, se o que é, mas exonerações a torto e a direito, sem que nós percebamos ou tivéssemos percebido a razão dessas exonerações, salvo raríssimas exceções, aliás,
não me lembro de nenhuma. Nós não pedimos que o Presidente, sempre que demite alguém, venha a terreno explicar porque é que demitiu. Isto não acontece na política. Mas nós precisávamos de ver alguma lógica nas nomeações e nas exonerações. E depois, à semelhança do que acontecia também com o Presidente José Eduardo Santos, as pessoas são exoneradas de um sítio, fazem uma travessia de deserto maior ou menor e depois regressam. E nós ficamos-nos a interrogar quais foram as verdadeiras razões que estiveram na origem dessas demissões. E, portanto, repito, no princípio fazia lógica. Portanto, por exemplo, fez todo o sentido que o Presidente João Lourenço exonerasse a engenheira Isabel dos Santos da Sonangol. Agora, por exemplo, já não faz sentido, nós não percebemos um caso concreto e que eu acompanho, o que se passou na economia. O Ministério da Economia teve uma série de ministros. Começou com agora não me recordo, não estou a recordar o nome completo, Pedro, depois foi substituído por Manuel da Costa, depois veio Sérgio dos Santos e agora temos Caetano João. Portanto, em menos de 5 anos, nós tivemos 4 ministros sem que nós percebamos qual foi a lógica destas mudanças. E quem diz aí, por exemplo, na educação, também houve uma ministra que teve menos de 6 meses, e, portanto, nós não percebemos, e em empresas, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento de Angola, também mudanças constantes, sem que se percebam as lógicas dessas mudanças. O primeiro, eu acho que ele devia... O primeiro erro foi o modo como ele desenhou o combate à corrupção. O modo como ele definiu o que era a corrupção e como ele lidou com este dossiê, primeiro que não ajudou a acabar com a corrupção. Em segundo lugar, não sei quem eram os seus conselheiros, mas em nenhuma parte do mundo a corrupção digamos, é um objetivo político, não é? Combate à corrupção é um objetivo político. Combate à corrupção costuma ser consequência, digamos assim, de objetivos políticos. Por exemplo, se o presidente João Lourenço tivesse feito uma reforma profunda na administração, podia ter como consequência controlar ou diminuir a corrupção. Né? Mas o presidente João Lourenço, ao combater a corrupção, não fez reforma na justiça, reforma profunda, não mudou certas leis, não fez reforma na própria administração. Então, no fundo, a corrupção especializou-se. Quer dizer, o que foi que no tempo do presidente José Eduardo Santos havia muito dinheiro, cash flows, mas no tempo de João Lourenço havia pouco dinheiro assim disponível, mas não quer dizer que as pessoas tiravam menos. As pessoas tiravam na mesma e aproveitavam a oportunidade para tirar. Portanto, eu se me pedissem a opinião na altura, ia dizer reforma da administração pública, reforma da justiça, mais independência aos juízes. Isso teria como consequência, de facto, o controlo da corrupção. Nunca se acaba com a corrupção. A corrupção controla-se para evitar os seus efeitos nefastos sobre a governação e sobre a vida das pessoas. Eu não acho que João Lourenço tenha cometido erros estratégicos. Poderá ter cometido um erro tático aqui e aí, mas uma outra exoneração que eventualmente não deveria ter acontecido, uma outra nomeação que eventualmente também não deveria ter acontecido, uma outra exoneração que deveria ter acontecido e não aconteceu. Portanto, mas diria erros táticos menores que
também muito subjetivos, porque ele quem é o líder da equipa e ele, melhor do que ninguém, sabe as pessoas com quem que ele precisa e com as quais ele pode, digamos assim, produzir melhor. Do ponto de vista do programa de governação, sinceramente, não acho também que ele tenha cometido erros estratégicos. Pelo contrário, eu acho que ele foi muito corajoso e muito coerente, sobretudo no tocante à tomada de algumas decisões extremamente difíceis que era preciso tomar para a melhoria do ambiente de negócios. Era preciso dar sinais claros e inequívocos da agenda anticorrupção, porque a confiança dos investidores no país estava embaixo, estava de rastros. Era preciso, digamos assim, estabelecer uma linha de comando clara, sem ambiguidades, e isso foi preciso muita coragem, porque isso implicou, de alguma maneira, sacudir uma, digamos, uma forma que, de certa maneira, diria chocar com o então presidente, Eduardo dos Santos. Também foi preciso ser corajoso e persistente nas medidas que eram necessárias para a reorganização da economia, para o fortalecimento do Kwanza e para atrair investimento estrangeiro para o país. E, principalmente, foi preciso muita disciplina, muita determinação e também muita dose de patriotismo para gerir como geriu a pandemia da Covid-19, em que, como sabem, ele optou por apostar todas as fichas na prevenção e apostar todas as fichas em impedir que a situação caísse fora de controle, porque o nosso sistema de saúde não aguentaria uma situação de muitos casos, isso criaria muitas mortes, de certeza. O pior erro que o presidente João Lourenço cometeu, estratégico, que eu estou certo que a história lhe vai julgar, e não tenho dúvidas que as futuras gerações lhe vão cobrar e a história lhe vai condenar, é o facto dele ter deixado de ser o presidente de todos os angolanos e se tornou no presidente do MPLA. Eu já me explico. O presidente João Lourenço, nos últimos anos da sua governação, nos últimos 2 anos, se não 3, transformou-se no maior promotor de atos de exclusão, maior promotor de um discurso que gerou a intolerância política, o maior promotor de uma imprensa imparcial, do maior promotor de uma polícia bastante radical, e por isso mesmo eu acho que o pior erro que o Presidente da República cometeu enquanto chefe de Estado é se ter deixado levar para o lado da bandeira do seu partido, deixar para trás a bandeira da República de Angola. Eu não digo que ele confundiu. A camisola que lhe serve é a camisola do partido. Não está à altura da camisola do país. É assim que eu penso. Considero que foi um erro termos regredido em relação à abertura que se verificava, por exemplo, na comunicação social pública. Eu acredito que uma das coisas que mais se apreciava naquilo que se designou chamar a Primavera Lourencista foi justamente a abertura, ou seja, notava-se claramente que os órgãos de comunicação, sobretudo os públicos, tinham alguma sensibilidade para cobrir outras matérias, muitas delas até que podiam ser consideradas incômodas a quem estava a governar, né? Ou seja, parecia inicialmente, ou pelo menos foi assim sinalizado, que o titular do Poder Executivo não se incomodava de governar, ouvindo também o ruído ensurdecedor de uma imprensa livre e menos amordaçada. Eu acho que o primeiro erro começa a partir do momento em que vai se aproximar a altura das eleições e o presidente, não sei se é responsabilidade ou se foi
uma decisão expressa, mas eu acho que o presidente tem um peso e acredito que ele pode fazer com que isto pare. Nós fomos vindo que um certo fecho, um retrocesso em relação à abertura que se verificava a nível da comunicação social. Toda decisão, toda estratégia depende da liderança. É claro que melhorar o que está bem, corrigir o que está mal, visa moralizar a sociedade. Neste período aconteceram fenómenos exógenos, imprevisíveis, resultantes da própria conjuntura, da imprevisibilidade da natureza, ou de factos do qual não temos controle, como o caso da Covid, o caso da crise das importações, o aumento dos preços que criou a redução da receita fiscal e a incapacidade de produção interna, gerou uma inflação, um aumento de procura de bens e, consequentemente, o preço, a inflação, que foi compensada com a reserva estratégica. O presidente João Lourenço tem tido a sorte e o engenho de conseguir, mesmo diante de dificuldades, superar. Na Covid, tomou decisões as mais rápidas possíveis, as mais inteligentes possíveis. Somos o país africano que melhor geriu esse processo da Covid, não é? Que podia ter tido efeitos quase que incontroláveis. Depois, o problema da escassez de produtos básicos, os preços estavam a aumentar e o presidente decidira criar uma reserva estratégica importando bens mais consumidos e teve um impacto na economia que é reduzir o preço desses bens de consumo. São decisões que pareciam para alguns erradas, mas que tiveram efeitos positivos, temos que reconhecer. A moralização da sociedade. Bom, a moralização da sociedade é uma realidade, não houve políticas de compensação, os impostos eram necessários para obter mais receita, o Estado tinha que pagar a dívida, os investimentos continuaram a ser feitos e começou a surgir uma classe contestatária das elites que sentiram-se ameaçadas com as decisões que o governo foi tomando, o executivo foi tomando, mas que foram apercebendo-se também que não era a melhor forma. Ou seja, para decisões inteligentes, pode haver reações pouco inteligentes ou inteligentes. E neste percurso, não se pode dizer que foram tomadas medidas não inteligentes. É claro que qualquer medida que visa inibir a potência para o locupletamento ou enriquecimento ilícito gera insatisfação, como sabe, das elites. As elites sentem-se ofendidas e quando eu às vezes apelava à ponderabilidade, eu apelava à negociação, e que muitos não entenderam na altura. E vivemos um período em que os frutos estão à mostra, claramente, mas ainda temos um certo mal-entendido. Sabe que os líderes que fazem, diz Daniele Nerorati, normalmente a ditadura do tempo não é compaginável com as reformas. Do ponto de vista da teoria da estratégia, quando se está a ir a um combate, é importante saber, e depois do combate? Essa é a grande questão da estratégia. Quando o rei persa entrou em Atenas, pensou que colocando o exército lá teria todas as respostas, mas a manutenção do exército teria custos. A estratégia tem a ver com custos e benefícios, impedir danos maiores, os riscos, as oportunidades, mas a médio prazo as decisões que foram tomadas vão ter um impacto positivo, já começam a ter a credibilidade. Quando o governo americano faz um empréstimo dos valores que faz para a produção de energia fotovoltaica, é uma conquista. Quando o Fundo Monetário Internacional faz empréstimos ao governo angolano e o governo cumpre com os acordos, são conquistas. Quando, a nível internacional, a imagem do governo recupera-se e instituições credíveis começam a manter o bom nome, os patamares
dos índices vão melhorando, são conquistas, como já tem acontecido, mas temos de continuar, claramente, com seus riscos de insatisfazer pessoas que sentiam-se beneficiadas, ou até que quem não entenda, a economia ainda não deu a resposta total para os grandes problemas, a sociedade está cada vez mais crítica, o mandato do presidente João Lourenço aumentou a capacidade crítica da sociedade. O principal erro foi ter criado expectativas que, não sei por que razão, não conseguiu depois materializar. Porque as expectativas que foram criadas no início do mandato foram muito elevadas. Eu perguntava-me mesmo, porque o presidente João Lourenço, sempre que falava, elevava cada vez mais a fasquia. E, portanto, aquilo que eu dizia, se o presidente fizer 70% ou 60% daquilo que está a prometer, já será muito bom. E, portanto, o presidente não conseguiu. E, sobretudo, eu refiro-me sobretudo à questão da democracia e do Estado de Direito, que trouxe muitas esperanças e que essas esperanças foram todas defraudadas, como se percebe. Não se consegue fazer manifestações. Quem reclama do presidente é porque é da oposição. E, portanto, desse ponto de vista, não é muito diferente do presidente José Eduardo Santos. Portanto, a mim leva-me a concluir que o problema não está nas pessoas, o problema está no partido. E, portanto, é um sistema, é um partido que tem o seu modo próprio de funcionamento e que, aparentemente, é difícil de mudar. Uma das coisas que o presidente João Lourenço disse quando chegou ao poder era que, como ele era do sistema, portanto, e conhecia o sistema, era provavelmente a pessoa indicada para mudar. O que nós verificamos agora é que não houve efetivamente essas mudanças. Não estou a dizer que nada mudou. Claro que mudou. Por exemplo, no campo da economia foram feitas algumas reformas, sobretudo ao nível do sistema financeiro, ao nível da política cambial, e, portanto, talvez estas duas sejam as principais, e, portanto, houve efetivamente reformas, mas não há economia sem democracia, não é? Uma economia sustentável sem democracia e, portanto, em matéria de democracia, nós recuamos muito e na comunicação social estamos a um nível pior do que estávamos com o presidente José Eduardo Santos. No dia, eu creio que foi no dia em que o presidente João Lourenço deu as chamadas entrevistas coletivas, no telejornal desse dia, eu medi os tempos e o telejornal teve 10 peças e dessas 10 peças, 9 foram dedicadas ao presidente João Lourenço. Foi uma trapalhice, porque isso está na nossa Constituição, no nosso sistema político e cultura política. É uma trapalhice, porque a questão até nem está apenas na função de ser presidente e ser chefe de Estado. Está porque nunca houve separação, digamos, do exercício de governação enquanto serviço público e de exercício de ligação a um partido enquanto instrumento de desenho, digamos, de ideias, etc., e de orientação, digamos, político-ideológica, que estaria por base, digamos, da governação. Seriam elementos diferentes. Mas o que acontece, não. Houve aí uma espécie de casamento, como que se o partido fosse, ao mesmo tempo, a continuidade da governação e vice-versa. Então, o que é verdade que o MPLA é um partido forte, com uma tradição distinta entre o que é o chefe de Estado e o que é o chefe de partido, porque vem de um sistema de partido único e não se desfez disso. O ideal seria que a Constituição tivesse acautelado esta promiscuidade, não é? Mas não, manteve,
porque pressupôs que os presidentes conseguiriam fazer essa distinção. Mas, de facto, não conseguiram. Não é? Por exemplo, o presidente, em tempo de pré-campanha eleitoral, vai inaugurar uma obra e depois há todo o aparato partidário a ter proveito daquilo. E, de facto, aquilo é um erro. Fui membro do Executivo, sou membro do Comitê Central, portanto, da direção do partido. Trabalho com ele nas duas condições. Não há diferença entre o presidente do MPLA e o presidente e o titular do Poder Executivo, como nós dizemos. Nesse sentido, porque, enquanto presidente do MPLA, é a ele que compete assegurar que o programa que ele mesmo apresentou aos eleitores em 2017 seja cabalmente cumprido. E como titular do Poder Executivo, a ele compete assegurar que a equipa dos governantes implemente esse programa de governação do MPLA. Portanto, eu penso que ele está a saber gerir muito bem esses dois papéis, no que a governação diz respeito em direção à consecução dos objetivos do sonho de país que o MPLA apresentou aos eleitores e foi sufragado nas urnas. Eu penso que ele está muito bem nos dois papéis. A própria Constituição também não permite muito. Eu acho que, infelizmente, sei que muitos angolanos não tentam fazer disto um tabu, mas eu acredito que vamos continuar a debater até que ponto é útil e serve aos angolanos esta ideia de o titular do Poder Executivo, o presidente do partido, comandante em chefe das Forças Armadas, ou seja, foi sempre um debate que se levantou por altura da aprovação e mesmo das discussões à volta dessa Constituição. Eu continuo a pensar que sim, que de facto ela concentra muitos poderes numa só figura e continuo a pensar que, pelo menos até aqui, não conheço ou não vi, também só tivemos dois, nenhum presidente que consiga lidar bem com este facto de ser presidente de um partido e ao mesmo tempo ser presidente de todos os angolanos, né? Muitas das vezes são papéis que se confundem. O presidente João Lourenço é o chefe de Estado que executa o programa do governo do MPLA como cabeça de lista do partido vencedor. Enquanto tal, tomou decisões que não beneficiaram seus camaradas, beneficiaram todos os angolanos. Tomou decisões até em que ele próprio pronunciou publicamente, quer no seu discurso de tomada de posse, quer no workshop sobre o MPLA e desafios do combate à corrupção, que ainda que os que fossem a tombar fossem dirigentes do partido. Ele nunca confundiu isso. Há uma tendência, ouve-se muito por aí, mas é uma falácia, não é? É uma falácia. O presidente francês é líder do partido. Quer dizer, não é por aí. As democracias fazem-se com os partidos. E a tendência de um populismo barato que se faz por aí, de querer associar o partido e o Estado, não. O MPLA deixou de ser partido-Estado em 1991. Até porque onde há partido-Estado não há oposição. Onde há partido-Estado não há parlamento multipartidário. Onde há partido-Estado não existem decisões dos tribunais que são acatadas pelo governo ou pelo partido que tem poder. E o presidente não é criticado porque não tem oposição e tradicionalmente há diferença. E o presidente João Lourenço tem tido um desempenho notável. Curiosamente, nestes 5 anos, tomou decisões que afetaram a nata, a elite do partido. E o partido manteve-se disciplinado. Pois, esta foi a expectativa que o Presidente nos criou, que haveria uma mudança, que o Estado, o Partido-Estado, ou o Estado-Partido, seria desmantelado. E o que nós verificamos não foi de todo isso que aconteceu. O MPLA está cada vez mais presente no Estado. E volto ao exemplo da comunicação social e pergunto, se o Presidente, relativamente à comunicação social, instrumentaliza a comunicação social à vista de todos
porque é fácil de ver, nós vemos os telejornais, vemos a informação da TPA ou das TPAs, das IMOs, das palancas, etc. Se o Presidente faz isso à vista de todos, eu imagino o que pode fazer nos bastidores, com o Tribunal Constitucional, com a ERCA, com a Comissão Nacional Eleitoral. Porque se o MPLA faz aquilo que faz com a comunicação social, repito, à vista de todos, instrumentalizando, eu imagino que pode fazer aquilo que nós efetivamente não vemos. E, portanto, esta ideia de despartidarização do Estado não funcionou. E, aliás, o Presidente nem esconde isso. Ainda recentemente disse que o que era importante era ser militante do partido. E, portanto, se nós vivemos num país onde os militantes de um partido são mais angolanos do que outros, isto vai, efetivamente, muito mal. Enfim, nós percebemos que não vai ser, se o Presidente ganhou, não é a UNITA que vai governar, nem os ministros vão ser da UNITA. Mas uma maior abertura à sociedade, como, aliás, o Presidente prometeu, era tudo aquilo que nós esperávamos. Mas quando são apenas os militantes do MPLA, que é apenas com ele que o Presidente conta, não me parece que seja efetivamente correto. E há uma mistura muito grande entre... O Presidente, em rigor, é de Presidente de três coisas, não é? Ele é Presidente da República, chefe de Estado, ele é Presidente do Governo, ou titular do Poder Executivo, e é Presidente do MPLA. E nós não conseguimos perceber, sobretudo ultimamente, durante a campanha eleitoral, em quais são as qualidades, porque o Presidente vai como Presidente da República, e depois está como chefe do Executivo, e depois interrompe, veste a camisola de Presidente do MPLA, e depois, quando regressa a Luanda, já é outra vez Presidente da República, que tem as pessoas todas à espera dele no aeroporto. E, portanto, não me parece... Eu acho que a proposta de Adalberto Costa Júnior de suspender a militância partidária enquanto se for eleito Presidente da República, acho que seria uma boa prática. O Presidente João Lourenço, em relação à oposição, teve uma atitude ambígua. Por um lado, eu acho que ele quis ser respeitado, pelo menos internacionalmente, como uma pessoa que estava comprometida com a democracia e com certos princípios de convivência sã a nível político. Mas depois, no dia a dia e na prática, ele tinha da oposição, pelo menos passava a imagem de uma pessoa que achava que a oposição era uma espécie de um mal a menor, que tinha que tolerar, não é? E teve uma relação não de cuidado e de respeito com a oposição, mas de desprezo, não é? E daquela arrogância, as expressões que usava quando se referia à oposição, não é? Depois o combate quase sem quartel contra a oposição, quando a oposição é um elemento importante para a democracia. Não tem a ver só em termos de competição política, tem a ver também em termos de pedagogia democrática. Quer dizer, as pessoas aprendem a respeitarem-se umas às outras, né? A imagem que o Presidente dá da oposição, uma relação amistosa, apesar de haver em alguns momentos de tensão, mas uma relação amistosa, cordial, elegante, educada. Isso faria com que as pessoas reproduzissem também nas relações cotidianas entre pessoas de diferentes partidos, ou de diferentes religiões, ou de diferentes grupos. Mas o Presidente, ao ter aquela atitude de desprezo, de arrogância em relação à oposição, isso depois era reproduzido a nível de partidários, a nível de grupos, etc. Isto foi nefasto para a convivência, não é? Depois aumentou a tensão política como nunca houve antes, não é? Porque antigamente a tensão era entre as pessoas e o
e o presidente e o governo. Mas agora não, a tensão era entre as pessoas, partidos diferentes, sim, muito radicais. Não é? E foi pena, eu acho que foi um erro. E quando a ideia no início, pelo menos a expectativa que se criou, era que o presidente projetasse uma imagem de tolerância, né, de aproximação. Isso não quer dizer que ele deixasse a sua estratégia política e de poder e de transformação, etc. Mas não, é porque você não precisa denegrir a oposição para se afirmar como um bom líder. Eu acho que institucionalmente todos os mecanismos existem, têm sido usados para a cooperação necessária que se requer e que é regulada pela Constituição, pela lei. Tem o Conselho da República, não é? Onde tem assento os líderes dos partidos políticos com assento no Parlamento, para além de outras individualidades. Tem o Parlamento, onde, embora o presidente não tenha assento, está lá, enquanto o presidente do MPLA é representado pelo presidente da bancada parlamentar, que é a casa por excelência da articulação política. E, portanto, penso que nós estamos bem, existe estabilidade aí. Eu sei que muitas pessoas gostariam e insistem que, do ponto de vista pessoal, houvesse tipo aquela relação de tapinhas nas costas, de convidar-se para jantar e almoçar, de etc, etc. Mas isto depende muito das personalidades, tanto do presidente da República como dos líderes da oposição. Mas nós já vimos o presidente da República, inclusive, aí visitar no leito do hospital um líder da oposição doente. E o presidente, na sua conta do Twitter, congratula-se e manda mensagens para líderes da oposição. De maneira que, para mim, estas eventuais reclamações de que deveria haver uma aproximação pessoal entre o Presidente da República e os líderes da oposição, ou um outro líder da oposição, para mim não tem razão de ser. O que se exige é que os mecanismos constitucionais e legais que existem e que existem para garantir a cooperação institucional entre o Presidente da República e os líderes dos partidos políticos da oposição estejam, digamos... Nós vimos um presidente que instrumentalizou as instituições para combater adversários políticos, ativistas políticos. Neste momento, estamos a escassos dias das eleições. Temos jovens ativistas presos em Luanda e, a partir desta entrevista, expresso o meu sentimento de solidariedade a estes jovens. Temos presos políticos no UIS e, portanto, o presidente teve dificuldades enormes de lidar com outros partidos políticos, com estratos da sociedade civil, senão aqueles que lhe convinham, que fazem o seu discurso. Portanto, o presidente não conseguiu estar à altura do desafio que a República lhe conferiu, lamentavelmente. Nenhum outro presidente governou com tanta contestação interna dentro do seu partido, ou seja, João Lourenço estava a fazer reformas que afetavam o status quo de muita gente do seu próprio partido. Nós víamos que pessoas, figuras, muito com algum incidente dentro do seu próprio partido, a criticarem-no, às vezes até abertamente, né? Portanto, nos primeiros anos eu imagino que foi sofrível, fruto da coragem que teve em denunciar e tentar ser consequente com a luta contra a corrupção, a bajulação e o nepotismo. E depois também tinha, como é natural, que a contestação dos seus opositores políticos e embora em Angola se tenta desvalorizar, também de uma sociedade civil que
em determinados momentos apoiava, mas em outros, sendo bastante autónoma, também fazia algumas reivindicações. Então eu acredito que provavelmente... Eu noto que o Conselho da República é onde o órgão que representa as várias franjas da sociedade, o Parlamento, o Presidente nunca impossibilitou, tem tido um posicionamento institucional. Institucional no sentido de que quando há o Conselho da República, convoca, indica os líderes dos partidos políticos. Na oposição já houve 2 situações em que a Casa CE deixou de ter o Dr. Abel Vucu e passou a ser o deputado Miau, que passou a ocupar o lugar do Conselho da República. Houve uma mudança, passou para o Dr. Manuel Fernandes, e o presidente cumpriu com a decisão dos órgãos internos daquele partido e do Tribunal Constitucional. No caso da UNITA, havendo uma decisão de um tribunal, tinha sido o deputado Adalberto Costa Júnior, deixou de ser, passou a ser o senhor Samacuva. Quando o tribunal decidiu contra ele, respeitou. Não vejo nada no Parlamento. O MPLA, a UNITA, quando há necessidade dos acordos, a maioria das leis são aprovadas consensualmente, salvo o orçamento ou outras questões mais de natureza política, a lei orgânica das eleições, a lei do registro eleitoral oficioso, nós é que negociamos, estivemos na negociação, a legislação toda sobre as autarquias, pessoalmente, em nome do grupo parlamentar do MPLA, negociamos com a oposição, com o deputado Vitorino e com a direção da bancada parlamentar, deputado Liberty Chiaca. Não, começou até com a presidência do grupo parlamentar do deputado da Costa Júnior, que correu muito bem. Não? Só não se aprovou a lei da implementação das autarquias locais e todas as leis que foram aprovadas na Assembleia, com exceção de matérias sobre orçamentos ou matérias mais políticas, como a lei orgânica das eleições, mas que foi discutida com muita profundidade e com proposta. A UNITA apresentou uma reforma com 80 artigos, o MPLA com 40, e saiu uma lei com 80 artigos, o que demonstra que o Presidente da República, enquanto Presidente da República, garante o regular funcionamento das instituições, que representa os angolanos no plano interno e no plano externo, tem exercido as suas funções enquanto comandante em chefe, pediu ao Parlamento para que se permitisse que as forças angolanas fossem para um país estrangeiro, cumprindo uma missão, e o Parlamento autorizou. No estado de emergência pediu autorização ao Parlamento. Noto o funcionamento regular das instituições. O Parlamento tem tido as suas funções. Agora, há algumas polêmicas que são criadas, mas são polêmicas que visam aproveitar o sentimento do nosso povo. Nós somos um povo que temos o trauma do conflito e, tradicionalmente, as pessoas aproveitam-se do nosso sentimento cristão, da compaixão, para vitimizarem-se e não assumirem seus erros. E aproveita-se disso. E como o presidente tem um perfil de durão, né, de um militar judoca que joga xadrez, criou-se essa imagem. Mas ele, como pessoa, uma pessoa é muito sensível, é muito interessante como pessoa. É claro, como presidente, ele tem que tomar decisões que às vezes desagradam até com os seus próprios camaradas. Então, quando nós vimos... Pois, eu não sei como é que, qual é a conclusão que nós podemos tirar, mas praticamente a ideia que fica é que o presidente João Lourenço não buscou, digamos assim, compromissos com a oposição. Dava-se minimamente com o antigo presidente Samacuva da UNITA, mas depois, com a chegada de Adalberto Costa Júnior, houve efetivamente um divórcio muito grande. E houve até, do meu ponto de vista, tentativa de interferência na vida interna da UNITA. Quando o Tribunal Constitucional anula o Congresso da UNITA e o Presidente traz e nomeia outra vez para o Conselho da República Samacuva, chega a dizer que esperava que Samacuva ficasse muito tempo, quando sabia que haveria outro Congresso que provavelmente iria eleger Adalberto Costa Júnior como efetivamente
aconteceu. E, portanto, não me parece que o Presidente tenha, durante todo este mandato, tenha procurado consenso. Exceto, talvez, no início, mas no início até nem é consenso, porque o Presidente adotou a agenda da oposição. E, portanto, o Presidente chegou como se opondo ao governo de 40 e tal anos, que tinha sido um governo do seu partido. E, portanto, a partir do meio do mandato, isto terminou e não me parece que tenha sido um Presidente que tenha buscado consensos a nível, nomeadamente, da Assembleia Nacional, e desse ponto de vista, por exemplo, a alteração da legislação eleitoral em véspera de eleições é justamente isso, com a mudança da forma como são escrutinados os votos, sobretudo. Parece-me que não foi de todo, não houve de todo tentativas de busca de consenso, pelo menos no essencial. Fica a ideia, ironicamente, de que temos que mudar com a Constituição. Ele fez-nos ver que o problema não é só da pessoa que ocupa um cargo, fez-nos ver que a arquitetura política, não é, desenhada na Constituição pode ser um impedimento para o avanço da democracia e para termos condições melhores de vida. Porque a expectativa foi que este homem, que chegou quase do nada, faria melhor. Mas, de repente, este homem que veio quase de nada tinha tanto poder, que ele tinha duas hipóteses. Ou usar este poder para fazer reformas, assim, profundas, ou então simplesmente usufruir do poder. Eu acho que ele escolheu a segunda parte, porque quando ele chegou à presidência da República, na minha opinião, ele tinha um capital político muito grande, que lhe possibilitava fazer reformas profundas. Este seria o seu legado. Então, estava toda a gente à espera, porque ele tinha isso. Mas não, em vez disso, ele escolheu o caminho mais fácil para ele, mas mais difícil para todos. Não sei se é por impotência, não sei se é porque não tinha meios, que também é impotência, não sei se é porque não queria, mas o que é certo é que eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade enquanto comunidade política. Perdemos uma chance muito grande. E eu acho que ele, tendo vindo das Forças Armadas e tendo sido um dos vice-presidentes da Assembleia da República, já foi secretário-geral do partido, já foi governador ou comissário provincial de províncias. Era um político profissional, tinha experiência. E eu acho que ele estaria em condições de propor reformas profundas. Mas, em vez disso, eu acho que ele escolheu o caminho estreito. E é pena, eu digo isso com muita mágoa, é pena. Eu, pessoalmente, por causa da nossa cultura política, nunca tive assim grandes expectativas. Mas, em algum momento, fiquei à espera que passos é que ele daria. Mas depois, logo no início, uns meses, comecei logo a ver que isso não iria muito longe. Aquelas exonerações, aquilo contra Isabel, etc. Eu já sabia que aquilo era espetáculo. Aquilo não iria muito longe, porque não é assim que se fazem reformas, né? As reformas fazem com planificação, primeiro com objetivos definidos, com planificação, depois escolher pessoas próprias para aquilo, depois avançar. Mas não, aquilo foi aquele espetáculo, exonerações, a televisão dizia que o plano foi exonerado, depois punha outro, depois já tirava. Depois de tudo isso, só outro.
Eu penso que o país nunca mais será o mesmo naquilo que diz respeito ao uso e abuso dos bens públicos. Eu, que estou a falar consigo, fui membro do Executivo, fui secretário de Estado durante 2 anos e meio, quase 3. E se for à minha casa a ver como ele vai encontrar, tal como eu era antes de ser do Executivo. Antes não era assim. Quem entrava para o Executivo entendia que entrar para o Executivo é para enriquecer. Agora é a minha vez. Não, é cheio de casas, de carros, de propriedades, de empresas, e de uma forma impune. Quer dizer, toda a gente olhava que a pessoa estava a enriquecer ilicitamente, tinha riqueza que não podia justificar, e nós achávamos que é normal. Isso João Lourenço conseguiu derrubar isso. E os dirigentes do país hoje já sabem que estão sob o escrutínio da sociedade e sob o escrutínio da comunicação social. Portanto, este é o grande legado que o presidente João Lourenço vai deixar. Que, por um lado, os dirigentes já têm medo, já respeitam aquilo que é de todos, patrimônio público, e não tiram, não roubam. E se o fizerem, sabem que vão ser castigados, vão a tribunal, vão ser presos e vão ser julgados. Caso, e este é o desejo dos angolanos, que ele abandone o poder, pelo menos de uma maioria, tem outros que acreditam nele, do seu partido, e não só, mas feito o diagnóstico, a maioria quer fora do poder. O maior legado que ele deixa, tomou algumas atitudes bastante corajosas, imbuídas de um sentimento de populismo, mas ainda assim não gostaria de deixar de destacar o facto de ser no seu consulado que se concretizou, embora tenhamos que discutir se está a ser bem feito ou não, mas ainda assim se fala abertamente do 27 de maio, se será feridas ou não, a história acabará, vai fazer um julgamento devido. Mas penso que é um ativo, ele começou este processo e quem eventualmente venha substituí-lo terá que fazer melhor, mas ele começou, dá um pontapé de saída na discussão de fatores históricos que dividiram os angolanos profundamente. Quem fala do 27 de maio também está a falar dos assassinatos ligados a dirigentes da UNITA em 92, em outubro de 92, 31 de outubro e outros. Por isso mesmo, é um ativo que ele deixa. Mais do que isso, deixará mais lembranças para os seus militantes, não de uma forma geral, para os angolanos, porque durante o seu mandato pouco ou nada se concretizou. Então, eu tenho dificuldades de identificar um legado como tal, mas talvez esta, da coragem política, de ter levantado determinados assuntos. Eu acredito que foi muito importante que uma alta figura do Estado angolano reconhecesse que o país tinha corrupção, nepotismo e bajulação. Eu acho que isto, e se reparar, o efeito que causou é que quando o presidente disse isso, muitos dos, entre aspas, né, com as devidas aspas, pessoas que nós dizíamos que eram bajuladores haviam mudado o discurso. Era curioso. Todos eles, de repente, passaram sobretudo os membros do partido, os adeptos mais fervorosos, passaram a alinhar-se ao discurso. É inegável que hoje o escrutínio público sobre casos de corrupção é muito maior. As pessoas estão mais predispostas a denunciar e mesmo as pessoas que o fazem já não fazem com os níveis de impunidade que se fazia.
Eu acredito que aqui talvez também tenha tido algum mérito do presidente João Lourenço. Portanto, esta é a segunda questão que eu deixaria. E a terceira questão é o câmbio ou a mudança geracional, não sei se foi consciente ou inconsciente, que ele produz no interior do seu partido. O MPLA é uma força política muito importante em Angola, e o que acontece dentro do MPLA, como também o que acontece dentro da UNITA, das principais partidos e formações políticas, tem um efeito também sobre a sociedade. Então, se repararmos hoje, há uma clara tendência de que o aparelho do partido vai sendo ocupado por uma alta mais jovem e, sobretudo, uma maior presença de mulheres. Portanto, eu diria estas três coisas. Agora, coisas menos bem conseguidas. Eu acredito que os desafios ligados às questões sociais e económicas, que são as coisas que mais sentimos no dia a dia, né, não ficaram de todo resolvidos. Eu entendo que houve vários anos de recessão económica, que houve Covid, mas tenho sérias dúvidas se o modelo de políticas públicas para abordar estes desafios é o mais correto. Eu sentiria satisfeito, pelo menos, com o que está a acontecer. Há uma reforma das finanças públicas e eu acredito que não se vamos sentir hoje, mas terá efeitos positivos. Acredito que terá alguns efeitos positivos a médio e longo prazo. O que está a acontecer com a área social, tenho dúvidas de que terá este efeito, ou seja, que se calhar na questão social é das questões menos conseguidas do Presidente da República. Também disse que o facto de há poucas, nos últimos anos, muito próximo das eleições, os retrocessos que estamos a verificar em relação aos avanços que haviam sido feitos do ponto de vista dos direitos civis e políticos, também é uma coisa muito menos conseguida. Eu acho que era importante que João Lourenço, quando avançou com aquela atitude, comportamentos e práticas, que todos nós falávamos do novo oxigênio, da primavera lourencista, teria sido bom que ele tivesse conseguido manter aquela performance e não se verificar recuos, porque passa para a sociedade uma certa visão segundo a qual muitas das coisas foram feitas ad hoc ou foram feitas dadas aquelas circunstâncias, sobretudo para descolar-se do que foi o seu antecessor. A terceira questão, menos bem conseguida, eu acho que essa insistência de que, ante os olhos de todos, de que a comunicação social não está assim tão pública, não está assim tão mal, ou que os jovens e todo o movimento reivindicativo não passa de indivíduos por trás de um partido político. Eu acho que os angolanos já amadureceram. Reivindicar água, reivindicar luz, reivindicar pão, paz e até liberdade não precisam mais de que haja um partido político. Eu acho que era importante que se percebesse, e acredito que João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, devia perceber rapidamente que a sociedade evoluiu, a intermediação entre os cidadãos e o Estado já não é só feita pelos partidos políticos, há sim alguma contestação, pode não ser representativa, mas não cair no mesmo erro que aconteceu. Todos nós recordamos do presidente José Eduardo dos Santos, quando se lhe perguntava sobre a juventude, eram frustrados, que não tinham tido um bom desempenho acadêmico, né? Hoje são jovens que não são representativos e que se calhar estão aliados a algum partido político. Eu acho que esta não é a visão correta do problema, né? E eu acho que ninguém consegue corrigir algo que não reconhece. Ninguém atinge um alvo que não reconhece. Então era importante que o presidente percebesse que sim, que este movimento existe, pode não ser representativo, mas é algo que requer a sua atenção e, tal como demonstrou no início do seu mandato, que havia predisposição para tentar encontrar, através dos vários canais que o Estado possui, plataformas para dialogar, perceber o que é que se está a passar, né? Porque até que pode ser que isto pode ser resultado de algo positivo, da abertura democrática e até da maturidade da sociedade civil, né? Eu acho que um Estado só é efetivo se tiver uma sociedade civil ativa. Então,
qualquer movimento reivindicativo, como dos médicos, neste momento há uma greve da Angola Telecom que nem passa na mídia pública, qualquer movimento deste tentar apresentar aos olhos da sociedade ou tentar interpretá-los como sendo uma mão invisível de um partido político da oposição, é dizer, é uma atitude que exclui os angolanos, ou seja, dizer, olha, vocês são angolanos, mas a partir do momento em que não estão de acordo conosco, já passam a ser de algum partido político. E eu acho que isto é muito mau. O presidente João Lourenço fez reformas que poucos líderes ou poucos partidos da oposição fariam. O legado do presidente João Lourenço nestes 5 anos é um legado de moralização da sociedade, que eu tenho dúvida que alguém faria, como ele teve coragem de fazer. E acredito que os angolanos vão utilizar isso como também um processo de aprendizagem, mas não de risco no sentido de fazer mudanças abruptas. O presidente João Lourenço merece a oportunidade de continuar a fazer a reforma para termos uma Angola e uma transição no futuro que possa contribuir para que o respeito pelo patrimônio público seja uma realidade. Eu gostava de recordar o presidente João Lourenço na primeira parte do mandato. Era isso que nós gostávamos de saber, que era um início de mandato prometendo uma mudança, eu diria mesmo uma mudança quase radical em termos de governo do país. E, portanto, era, digamos assim, essa coisa boa que eu gostava de guardar na minha memória, porque, efetivamente, a segunda parte do mandato foi mais do mesmo. Foi mais do que mais daquilo que nós estávamos habituados com o presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, as reformas prometidas, nomeadamente ao nível da democracia, não aconteceram. Uma coisa concreta é a questão da bajulação, que o presidente prometeu combater e, efetivamente, nós não temos combates. Este telejornal de que eu estou a falar é um exemplo concreto disso. Este regresso das jornadas de exaltação do líder da nação são também um exemplo disso. Mas, repito, eu gostava de recordar mais aquilo que ele prometeu, a primeira parte do mandato. Portanto, o que nós precisamos de um presidente é um presidente que adota a agenda do presidente João Lourenço do início do mandato e que depois concretize essa agenda, o que não aconteceu. Este foi mais um especial Camunda News com a série 5 anos de governação do presidente João Lourenço. Desde já aproveito para lembrar-lhe a importância de exercer o dever de cidadania. Neste dia 24 de agosto, vote com consciência, vote por Angola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Passe bem.